Boas tardes, caros cidadãos do mundo, porque hoje o mundo está aberto. Eu estou aqui hoje, tenho dois ilustres convidados. A Sua Excelência Embaixador da Guiné-Bissau, Dr. Hélder Vaz. Depois também tenho aqui a Sua Excelência Embaixadora da República de Cuba, a doutora Mercedes Martínez. Nós estamos a celebrar o Dia da África. O Dia da África que para nós os africanos tem um impacto enorme nas nossas vidas, porque o Dia da África comemora-se hoje, dia 25 de maio. É uma data em que nós iniciamos em 1963, foi quando foi constituída o que é hoje a União Africana. Na altura chamou-se Organização de Unidade Africana, que era uma organização que pretendia, acima de tudo, a luta primeira era a independência dos países africanos. Hoje, esta organização transformou-se em União Africana, os objetivos são outros, os momentos são outros e os desafios, é lógico que os desafios sejam outros. Nós, os africanos, com as independências, esperávamos um outro desfeito. Esperávamos que os nossos países estivessem melhores. Não estão. Mas não vamos desistir, vamos ter esperança que os melhores dias virão para os nossos países e para todos. Eu tenho cá, como eu disse, duas figuras que nos representam. Uma, embora ser um país da América Latina que é Cuba, mas todos nós sabemos a nossa ligação, a ligação da Cuba e a África. E o Dr. Hélder Vaz, que é o embaixador da Guiné-Bissau, nós sabemos o que é que foi a Guiné-Bissau para toda a África. Guiné-Bissau, para além de fazer parte do contexto africano, foi um país quase determinante nas independências dos países da expressão portuguesa. Por isso, eu os convidei para nós falarmos um bocado, nestes 20, 30 minutos, um bocado à volta da África, à volta dos problemas da África, à volta dos desafios da África. Eu então passaria já, sem mais demoras, aqui a palavra ao senhor embaixador Hélder Vaz, pedindo que nos fale um bocado sobre a sua expectativa em relação à África. O que é que falhou? O que é que nós podemos fazer melhor para que a África seja, de facto, respeitada? Eu passo já a palavra ao senhor embaixador. O que falhou em relação à África é o que, numa perspectiva histórica, teria que falhar. Não havia como não falhar. Porque todos os povos têm aspirações e nós, os povos africanos, como todos os outros povos do mundo, temos as nossas aspirações, temos aquilo que nós queremos para nós. A África que nós queremos. Porém, a África que nós queremos, para se concretizar, tinha que haver um conjunto de condições. Algumas existentes, outras que teriam que ser criadas. E essas condições não existiam. Então, eu considero um ponto importante o cinquentenário das independências africanas, quando se comemorou o cinquentenário da própria Organização da Unidade Africana, e os africanos, numa análise objetiva de tudo aquilo que foi o seu passado, conseguiram perceber o que é que de 1963 até 2013 falhou. Conseguiram diagnosticar. E a partir daí traçar um cenário para os próximos 50 anos até 2063. A visão da África nova que nós temos, a África que nós queremos construir, é essa África que está plasmada em todos os documentos, todos os instrumentos de planificação que partem da Agenda 2063, da Agenda 2063. E essa África, dizemos todos nós, povos africanos, nós, os povos da África e da diáspora, uma parte da diáspora africana está em Cuba, queria saudar a senhora embaixadora de Cuba,
unidos na diversidade, jovens e idosos, homens e mulheres, raparigas e rapazes, de todas as esferas da vida, profundamente cientes da história, manifestamos o nosso profundo agradecimento às sucessivas gerações de panafricanistas, em particular aos fundadores da Organização da Unidade Africana, por nos terem legado uma África com sucessos exemplares na luta contra a escravatura, o colonialismo e o apartheid. A Agenda 2063, enraizada no panafricanismo e na renascença africana, constitui um quadro robusto para a resolução das injustiças passadas e a concretização do século XXI como o século da África. Isto é o princípio daquela África que nós queremos. E a África que nós queremos, naturalmente, materializar-se-á através da dissecação desta visão, num conjunto de estratégias e de políticas públicas comuns, outras no plano regional, outras no plano nacional, mas articuladas, sistematizadas, e que nos permitirão, portanto, concretizar esta visão da África que nós temos. Esta aspiração de uma África, a África que os africanos querem, uma África próspera, baseada num crescimento inclusivo e num desenvolvimento sustentável. Um continente integrado, politicamente unido, com base nos ideais do panafricanismo e da visão do renascimento da África. Uma África da boa governação, da democracia, do respeito pelos direitos humanos, da justiça e do Estado de Direito. Uma África pacífica e segura, uma África com uma forte identidade cultural, património, valores e ética comum. Uma África cujo desenvolvimento seja orientado para as pessoas, confiando no potencial dos povos africanos, especialmente no potencial da mulher, da juventude, e onde a criança tem tratamento digno. E, finalmente, uma África como um ator e um parceiro forte, unido e influente na arena mundial. A concretização destas 7 aspirações é que dá lugar ao exercício de planificação, até chegarmos a um conjunto de ações que são representadas pelas chamadas flags da Agenda 2063, as grandes flags, as grandes bandeiras, mas que se concretiza, de facto, num quadro lógico e matrizes de ações que nos conduzirão, se tivermos liderança, o problema é a liderança hoje, se tivermos liderança, nos conduzirão dentro dos próximos quase 50 anos à África que nós queremos. Senhora embaixadora de Cuba, obrigado por ter vindo. Boa tarde. Ia perguntar esta ligação de Cuba e África. O que é que leva os cubanos, já desde estiveram conosco com a África na altura da luta pelas independências e continuam a estar conosco até hoje? O que é que leva os cubanos a estarem com a África nestas batalhas, nestes desafios que a África tem pela frente? Há aqui alguma cumplicidade entre esses povos africanos e cubanos? Boa tarde, noite, para o meu colega, o embaixador da Guiné-Bissau, e boa tarde, noite também para o nosso amigo Salvaterra. Para responder a sua pergunta, vou dizer que, primeiro, parabenizá-los pelo Dia da África. Cuba tem muitas razões para comemorar hoje esta data, porque a África faz parte da própria essência da nossa terra. Como resultado de 4 décadas, como resultado de 4 séculos, que é muito, de comércio cruel de escravos, quase 1.300.000 africanos chegaram a Cuba e sua presença marcou para sempre a história da nossa nação. Naquelas barrigas escuras dos navios negreiros, não apenas homens, mulheres e crianças de mais de 200 grupos étnicos das antigas culturas africanas chegaram a Cuba, mas também chegaram costumes, gostos, crenças e tradições.
Ao chegar à terra, como resultado do processo de transculturação, essa grande imigração contribuiu decisivamente para a formação da nacionalidade. Hoje é impossível falar da cultura cubana sem estar presente a cultura africana. Basta mencionar, por exemplo, o nosso congri, que é o arroz com feijão preto, que é um prato típico e representativo de Cuba, tem grande influência africana. O que Cuba seria sem a rumba ou o som, com profundas raízes africanas e agora inseparável da nossa idiosincrasia. Como disse Fidel Castro, Cuba é um povo latino-americano. É por isso que é tão difícil em nosso país determinar uma origem especificamente africana ou espanhola. Como diz o poeta nacional, aqui tudo se mistura. Em Cuba tudo se mistura. As profundas relações entre Cuba e África e nossa presença no continente não podem ser totalmente compreendidas sem a plena consciência da contribuição da África no desenvolvimento cultural de Cuba. A africanidade é uma parte essencial de Cuba. Não posso deixar de dizer que a fusão cultural encontrou sua expressão máxima em nossas lutas pela independência do século XIX. A maioria das tropas mambisas do nosso exército libertador e muitos de seus líderes, como Antônio Maceo, Guilherme Moncada, Quintín Bandeiras, entre outros, todos eram de ascendência africana. Em 1895, somavam cerca de 20.500 homens. A grande maioria deles, desse exército, dessas forças mambisas, eram negra ou mulata, apesar que naquela altura só representavam apenas um 30% da população do país. A cultura dominante na Cuba, cada vez mais americanizada, relegou a imagem da África quase exclusivamente aos estereotipos dos filmes de Tarzan, que ofereciam e proliferou aberta ou secretamente naquele momento e ajudou a que se proliferara a discriminação racial em Cuba. Só a partir de 1959, quando triunfou a Revolução, começou imediatamente a redistribuir-se a riqueza nacional e, consequentemente, a remodelar as relações sociais, inclusive as raciais. E desculpem que tenha falado um bocadinho disto, porque as pessoas não conseguem perceber por que Cuba apoia aos irmãos africanos. E como falava com o nosso... Senhor embaixador, quando que também quiser intervir, pode, porque todos os microfones estão neste momento abertos. Se tiver aqui alguma intervir, também pode. Estou encantado de ouvir a senhora embaixadora. Não, porque é que as pessoas não percebem, as pessoas acham que nossa ajuda, nossa cooperação com a África é mais que é um problema político.
E para nós, os cubanos, é muito mais, é uma dívida que temos com a África. É parte da nossa, do nosso sangue, porque por nosso sangue corre sangue africano. Para continuar nessa explicação, nós temos que dizer que além de toda esta mistura cultural nas lutas pela independência, também em África lutaram muitos cubanos contra o colonialismo. Foram quase meio milhão de cubanos que lutaram na África. 2.289 deles pagaram o sacrifício final das suas vidas lutando naquele continente. Eu estou aqui a lembrar, senhor embaixadora, só alguma parte... Não foi por acaso, como falamos hoje, Salvaterra, que a Missão Internacionalista Cubana de 1975-1991 em Angola foi batizada Missão Carlota. Lembra-te que falamos disso hoje? Sim, senhora, lembro perfeitamente. Uma homenagem a um escravo negro de Lucumí que liderou 2 levantamentos de escravos na província cubana de Matanzas, de onde eu sou originária, em 1843, e morreu lutando pela liberdade. Foi um gesto, inclusivamente, de uma mulher. Por isso, a missão internacionalista em Angola foi batizada como Carlota. Carlota. É para dar algumas ideias da história, não é? Da uma lição de história. Do nosso relacionamento, das nossas raízes, Exatamente. Do nosso relacionamento. Tá bem. Doutor Helder Vaz, vamos entrar para um aqui, já que eu também falou dos militares. Pouco se fala da presença dos militares da Guiné-Bissau nas lutas das independências. Recentemente foi a primeira vez que eu vi, sabia, mas recentemente foi pela primeira vez vi um alto dirigente angolano a falar da presença das tropas guineenses em Angola, na luta da independência de Angola, porque a Guiné-Bissau foi o primeiro país da comunidade falante português que autoproclamou-se independência em 1973, contrariamente a todos os outros que foram em 75. Mas antes também a questão dos militares. Houve o general, o senhor embaixadora com certeza lembrará, do general Peralta, acho que era um piloto cubano, que foi capturado na altura nas matas da Guiné-Bissau, que depois foi feito preso cá em Portugal. O advogado dele foi o advogado Palma Carlos. Ou seja, estes dois países... Palma Carlos. Exatamente. Estes dois países estiveram sempre envolvidos pelas independências dos outros. Parece-me que há aqui esta simbiose Guiné-Bissau-Cuba também. É o mesmo espírito de solidariedade internacionalista, porque onde sofre o irmão, nós sofremos, não é? Lá onde dói ao nosso irmão, também dói no nosso corpo. E é esse mesmo espírito que, de facto, guiou, quer o pensamento de Fidel Castro, quer o pensamento de Amílcar Cabral, em perceber que se nós recebemos do nosso irmão, temos que dar ao irmão que precisa de nós. E é nesse espírito, de facto, eu lembro muito bem da prisão do comandante Peralta e também da sua detenção aqui em Caxias até ao 25 de Abril. Portanto, lembro muito bem, foi um internacionalista cubano que, entre outros, nos apoiaram na nossa luta de libertação, nomeadamente dando treino, trabalhando muito connosco no aperfeiçoamento dos nossos artilheiros, tanto da arma de artilharia,
e como muitos outros, enfim, comandantes cubanos e instrutores cubanos que connosco trabalharam e que diretamente participaram em algumas batalhas. Estou a pensar, por exemplo, há dias ouvi uma reportagem de antigos soldados portugueses, creio que em Cancalifá, que descreviam, portanto, a presença de um internacionalista cubano numa das últimas batalhas da Guerra da Guiné, que foi exatamente a Batalha de Cancalifá. Cancalifá, Copá, ali aquela zona entre Cancalifá e Buruntuma, Cancalifá e Pirada. Mas também referindo-me à questão da nossa missão internacionalista a Angola, isto antes, portanto, do 11 de novembro, né, de 75, o presidente Agostinho Neto tinha estado na Guiné, assistiu a algumas manobras militares das nossas forças, dos mercenários do povo, das FARC, e creio que em Ilondé, se a memória não me falha, de maneira que na sequência daquele processo todo de luta pela conquista de Luanda, Cuba solidarizou-se e começou a mandar muito material, veio muito material que vinha para o Porto de Bissau, e depois do Porto de Bissau fazia a circular de Bissau para o aeroporto, e aí era embarcado na ponta aérea para Angola. Tanto que nessa altura decretamos recolher obrigatório. Eu lembro-me que eu, mais alguns colegas, apesar de recolher obrigatório, estávamos sempre na rua, toda a gente nos conhecia, Bissau não tinha a população que tem hoje, todos sabiam quem era quem, então deixávamos ali na rua e estávamos ali no Porto a tirar pedras aos coqueiros e a assistir ao desembarque do material, que depois ia para o aeroporto para ser embarcado nos cargueiros para Angola. E como a deslocação da tropa cubana, a movimentação da tropa de Cuba para Angola era mais distante e mais lenta, então a Guiné-Bissau enviou na altura tanto 2 batalhões, enviou as brigadas antiaéreas, a brigada Abel Jassy, a Guiné-Conakry também enviou tropas, o Congo de Marianguabi também enviou tropas na altura, e tanto, as tropas da Guiné-Bissau foram as tropas que chegaram para fazer a contenção das forças, sobretudo que vinham do sul, não é? Apoiadas pela artilharia e também pela infantaria e aviação sul-africanas, e tiveram que fazer a contenção da progressão para Luanda até a chegada da tropa cubana, que foi fazer a assistência internacionalista a Angola. Nós temos muita gente viva que participou neste processo e que conhece bem em detalhe todo este processo, não é? Inclusivamente a questão da formação dos comandos de Angola, das tropas especiais, em toda esta fase. Ainda há muita gente ativa nas Forças Armadas que conhece bem este processo. Há o embaixador Zé da Costa, que veio das Forças Armadas, né? Que esteve lá e tem uma relação muito boa em Angola. Há o Coronel Adulai também com muita gente. Há o Manecas dos Santos, né? O Coronel Manecas dos Santos também esteve na Força Antiaérea da Brigada Abel Jassy, e há outros que entretanto faleceram, enfim, em todo este processo, mas há lá muita gente ainda nas Forças Armadas. Embaixador, o que é que está a faltar à África? A África, passado esses 50 anos das independências, todas, excepto que no nosso continente ainda temos o problema da Saara Ocidental, mas podemos considerar que toda a África hoje está ela independente. Entretanto, as condições, as nossas aspirações, as aspirações dos cidadãos, ainda é uma miragem e bastante distante. O que é que falhou e o que é que acha que nós, os africanos, podemos fazer? A Cuba pode aqui representar o que para nós, para além da ajuda que nós tivemos durante as independências, durante as lutas das independências e no pós-independência. Tivemos o apoio de Cuba. O que é que Cuba pode ser para nós, África, nesse momento? E o que é que falhou?
Se é que falou alguma coisa. Falhou alguma coisa, começando, mas vou começar por trás. O que é que Cuba pode representar? Independentemente daquilo que tem que ser construído por nós, povos africanos, em conjunto, há também as parcerias que nós temos conseguido desenvolver e identificar aquelas parcerias que são estratégicas para o nosso desenvolvimento, que podem potenciar, enfim, vários setores dentro daquilo que é o nosso quadro de ação comum. E aí Cuba é um grande parceiro da África. Cuba é um parceiro que pode assistir à África em vários domínios, porque Cuba apostou na educação e apostou no conhecimento e na ciência. E o que falta hoje à África é a ciência, é o conhecimento. E aí, em vários domínios do conhecimento, Cuba é um parceiro extremamente importante para nós. E em vez de ir buscar outras parcerias que têm menos ligação sentimental e emocional à África, Cuba é uma parceria que nos traz mais valias extraordinárias. Isto no que se refere à nossa relação com Cuba no quadro global de uma estratégia comum de desenvolvimento da África. Portanto, a agenda... Embaixador, mantenha só, por favor, onde está. Eu vou passar aqui para a senhora embaixadora. Senhora embaixadora, qual é o entendimento de Cuba? Qual é o entendimento de Cuba na sua parceria com a África? Aonde é que o Ministério de Negócios Estrangeiros de Cuba, como é que encara na sua política externa a África? Neste momento, sobretudo, que nós em África temos estes desafios todos. Da independência está superada, agora é desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento humano. O que é que Cuba pode nos ensinar? Nós, como cubanos, tentamos compartilhar nossos modestos estoques e, às vezes, insuficientes com a África. Particularmente em vários setores, mas há dois setores que são fundamentais para o desenvolvimento africano. Acho que um é o setor da medicina, onde temos cerca de 6.000 colaboradores cubanos que prestam o seu serviço no setor da saúde, e outro é na educação. Só para pôr um exemplo. Em Cuba, atualmente, há cerca de 9.000 estudantes africanos estudando diplomas universitários na ilha, enquanto há profissionais da saúde cubanos que prestam serviços em 31 países africanos. Agora, por exemplo, está os esforços de várias brigadas médicas na luta contra o Covid-19. Mas na educação, eu acho que também temos muito potencial. Nós, em alguns países da América Latina, eliminamos o analfabetismo com um método cubano, chama-se Se Se Pode. Se Se Pode, sim, sim. Se se pode eliminar o analfabetismo. E nós temos a experiência, inclusivamente em português. Acho que nesse contexto, nesse marco, podemos também fazer colaborações, cooperação tripartita com outros países. Cuba tem a experiência de estar em todos os países lusófonos da África. E são setores em que nós podemos também, acho que são os principais, mas temos outros setores como o desporto, a construção,
esporte, construção, agricultura, recursos hídricos, dizer, onde nós podemos transmitir Então quer dizer que nossas experiências. Quer dizer que a África mantém dentro da agenda de Cuba. A África continua a fazer parte da agenda estratégica de Cuba. Sem dúvida. É uma parte importante da nossa colaboração e da nossa política exterior, que é uma das linhas importantes da nossa política exterior. Cuba mantém relações com todos os países do continente africano. Não é comum, ou não temos relações com todos. Com todos. E se diversificam e consolidam, como estive a expressar, se consolidam e diversificam em diferentes esferas. Senhor Embaixador, eu pedia que continuasse o seu raciocínio. Obrigado, senhora Embaixadora. Eu pediria que o senhor Embaixador que continuasse com a sua reflexão sobre os desafios estratégicos para a África. Eu ainda voltaria à senhora Embaixadora. Pois, eu penso que o que nós temos que fazer em África, fruto de muita reflexão de muitas equipas deste projeto da Agenda 2063, está identificado, há uma proliferação imensa de documentos de planning, né, de planificação, que são suficientes, do meu ponto de vista, para nós começarmos a palmilhar o caminho que temos que fazer. E a planificação da implementação da Agenda 2063 encontra, tanto fatores críticos de sucesso, potenciais riscos e estratégias de mitigação. E dentre os fatores críticos de sucesso, o primeiro que é apontado pelas equipas do projeto é a liderança. A liderança e comprometimento político, portanto, compromisso político, o engajamento. E consideram que a liderança para um crescimento económico acelerado, para uma transformação e desenvolvimento sustentável da África, enfrenta, antes de mais, o desafio das lideranças. Há necessidade de uma visão, de uma liderança visionária, não é? Em todos os domínios e em todos os níveis. No nível político, no domínio dos negócios, da indústria, da ciência, da religião, da educação, da cultura, enfim. Então, de facto, o que é necessário é que nas sociedades africanas, no conjunto dos países africanos e na execução conjunta daquilo, aos vários níveis, porque a pretensão é trabalhar ao nível local, ao nível regional, das comunidades económicas regionais e ao nível continental. Articular, portanto, de uma forma coerente, as ações que contribuam para a realização desta visão. Outra questão tem a ver com a efetivação das capacidades para o desenvolvimento dos Estados africanos. Portanto, instituições que estejam vocacionadas para a eficiência, que consigam ultrapassar as burocracias e que consigam ter uma visão de planeamento clara e pragmática, né? Para a execução das políticas públicas comuns. Outro dos problemas que nós encontramos tem a ver com a participação, o empoderamento dos cidadãos e a sua participação nestes processos de transformação. Portanto, estão devidamente identificados uma abordagem orientada para os resultados, para a concretização de resultados, e não apenas para o enunciado de grandes objetivos e de grandes intenções. Não é? A revitalização estratégica, do planeamento estratégico, para assegurar a efetividade e a eficácia e o interface também entre os planos nacional, regional, como eu dizia, e continental das iniciativas no quadro da Agenda 2063. Enfim, há um conjunto aqui de uma narrativa, a mudança de narrativa também.
A narrativa que nós temos, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, fora da África, não é a narrativa que nós africanos queremos. Uma mudança de narrativa a nível global. A mesma visão que tem na China, que se tem da África, não é a visão que nós queremos. A África precisa de mudar a narrativa da África e a própria imagem da África, o seu brand, não é? Para assegurar que a visão de África que se tem fora do continente reflete as nossas realidades, as nossas aspirações, as nossas prioridades enquanto africanos posicionados no mundo. Bom, todo um conjunto de, como dizia, de condições, algumas pré-existentes, outras têm que ser criadas, para permitir que nós executemos esta visão que hoje se traduz num conjunto de instrumentos de planeamento que permitem a sua concretização, a sua execução. No fundo, Sr. Embaixador, os Mas problemas... a liderança é fundamental. Exato. Os problemas estão identificados. Parceiros não nos faltam. Entretanto, passado o que foram 50 anos de independência, os nossos problemas continuam. E há quem até, por vezes, faz a seguinte questão: valeu a pena a independência ou as independências? Pois, digamos que este exercício é o exercício de 2013 a 2015 para cá. Exatamente o exercício que identifica o que é que nós fizemos de mal das independências até aqui, até estes últimos 5, 7 anos. Então, há um conjunto de riscos, mesmo para a execução daquilo que nós queremos, de riscos e ameaças, também que se identifica. Desde logo, o risco dos conflitos, da instabilidade e da insegurança. A África viveu conflitos, instabilidade e insegurança ao longo dos primeiros, enfim, quase 40 anos da sua existência como nações independentes. O risco que decorre das injustiças e da desigualdade social, né? O crime organizado, a droga, o fluxo ilícito de capitais, o comércio injusto, né? Face à África, a exploração das commodities africanas pelas nações mais ricas e tudo isto, as fracas capacidades de gestão, não é? Enfim, a corrupção, os problemas étnicos explorados para fins políticos, um conjunto de situações que levaram a que a África, de facto, divergisse daquilo que eram os seus objetivos. E depois a própria fraqueza de capacidades dos recursos humanos existentes. Não se faz... A senhora embaixadora, o senhor embaixador estava aqui a falar das capacidades dos recursos humanos. Cuba, em 59, também, com certeza, teve os mesmos problemas. Há pouca capacidade dos recursos humanos. Como é que conseguiram dar a volta para que Cuba, com todas as dificuldades que nós conhecemos, continuar a estar aqui, a liderar alguns processos, conforme nós ainda recentemente vimos, nessa questão da pandemia, que assola todos os países. Cuba apresentou-se como o grande salvador da humanidade. Quem partiu, deslocaram brigadas cubanas a todo o mundo. Salvaterra, no ano 59, nós ficamos sem médicos, quase ficamos sem médicos. E no ano 1963 foi o primeiro momento quando nosso país havia perdido praticamente a metade dos 6.000 médicos que tínhamos. Foi a primeira vez que fui a Argélia como missão internacional. Imagina, do ano 50 ficamos quase sem médicos e já no ano 63 nós vamos a apoiar a Argélia com médicos. Mas que é o principal? Nós fizemos eliminamos o analfabetismo. Fizemos uma campanha para eliminar o analfabetismo.
foi o primeiro. Nós temos um pensamento do nosso herói nacional que diz ser cultos para ser livres. Ser cultos, ser alfabetos, ser educados para ser livres. É a única maneira de ser livre. E acha que nós quando temos educação. E acha que nós em África conseguiremos? Eu acho que tem que conseguir, porque a educação é muito importante, é a base do desenvolvimento humano. Acho que nós podemos contribuir na educação, na formação, inclusivemente, eu não falei, mas há uma colaboração tripartita entre Portugal, Cuba e Guiné-Bissau com médicos. E os médicos que estão lá também ajudam na formação de especialistas que trabalham no setor da medicina. Além do que estamos a formar em Cuba, que se formam fundamentalmente na Escola de Medicina Ibero-Americana por acordo entre os governos. Recebem a educação gratuita e a formação e, inclusivemente, outras coisas dentro da formação. Há alguns que também estão por outras formas de aprendizagem, mas a maioria dos estudantes africanos estão a formar-se por acordo entre os governos dos países africanos e o governo cubano. Eu acho que a África tem potencial para formar as suas capacidades, mas também, e acho que queria intervir, mas acho que a comunidade internacional também tem que apoiar. Tem que apoiar. Esta pandemia ha mostrado que o vírus não crê em ricos e pobres, não crê em adeptos ou partidistas de esquerda, de direita, de centro-direita. Não. O vírus é para todos iguais. Então, temos que contribuir entre todos para fazer a vida de todos os humanos neste planeta o mais melhor possível. E acho que o espírito de contribuição, o espírito, como nós em Cuba temos aprendido, o espírito de internacionalismo é muito importante para o desenvolvimento dos países africanos. Eu passava aqui a coisa rapidamente. As coisas internas dos seus países deixo para vocês, que são os que conhecem as realidades dos seus países. Mas pronto, tem a nossa ajuda naqueles recursos, naquelas possibilidades que nós podemos oferecer. Obrigado. Fica mais uma vez o registro. Eu passava, estamos quase a chegar ao nosso tempo, mas ainda queria falar consigo 2 minutos, senhor embaixador. Eu passava aqui a palavra ao senhor embaixador da Guiné-Bissau. Senhor embaixador Hélder Vaz, aquela Guiné sonhada pelo Cabral e os outros libertadores da África, quando é que a vamos ter? Essa Guiné está nos nossos corações. Foi desvirtuada por aqueles que não tinham um compromisso com a educação, que não tinham um compromisso com a saúde, não tinham um compromisso com o progresso em geral do povo da Guiné-Bissau, não tinham, portanto, um compromisso patriótico, nacionalista, nem tinham um compromisso ideológico em termos de um projeto de realização de um dado modelo de sociedade. Nós somos cabralistas, felizmente ainda estamos vivos. E nós acreditamos que há um lugar do qual não se pode erradicar nem extirpar esse sonho, por mais manipulação, enfim, populismo que exista. E esse lugar é nos nossos corações. E daqui acreditamos que
ele vai sair para se concretizar. A Guiné tem as razões muito claras para estar como está. Não há nada que aconteça por acaso. Tudo é fruto de alguma causa. Só causas podem produzir efeitos, não há efeitos sem causas. E isto que nós temos é o efeito provocado por um conjunto de situações cuja análise seria aqui muito fastidiosa. Tenho alguns trabalhos escritos sobre isso já há alguns anos esta parte, sobretudo a partir de 2010, 2011, que me parece que, de certa forma, fazem o diagnóstico das causas. Agora, há um projeto de sociedade, que é um projeto, de facto, sonhado por Cabral, e que alicerça, sobretudo, na percepção que Cabral teve da mais-valia da qualificação dos recursos humanos. Isto que estava a dizer agora a senhora embaixadora de Cuba, a minha querida colega, é verdade. É preciso um compromisso. Porque é que Cuba conseguiu? Porque teve um compromisso com a educação, um compromisso dos políticos com a saúde. E o que é preciso na Guiné-Bissau é um compromisso. Dizia um consultor que fez um trabalho na área da educação há tempos, escrevia, aliás, que há um desinvestimento na educação na Guiné-Bissau e que o objetivo desse desinvestimento é perpetuar a dominação de uma elite sobre o conjunto da população. Então, nós acreditamos que é possível mudar isto, investindo massivamente, tendo políticas públicas claras no setor da educação e em todos os setores conexos com os quais se interage numa visão holística, e fazer o investimento, de canalizar o investimento para a educação. A visão da África 2063 diz que sem um investimento de 15% a 20% no setor da educação, os países africanos não vão arrancar no sentido de fazer investigação, fazer ciência, produzir conhecimento. E isso é possível. Isso é possível. Sim, se pode. Não é? Sim, se pode. Senhora embaixadora, vou passar aqui rapidamente para a senhora embaixadora. Sim. Não me respondeu uma questão que eu tinha dito, que é como é que sentiu, como cubana, como representante do seu país, quando viu que os médicos cubanos estavam a ser aplaudidos em pé na Espanha, quando estavam com destino Andorra, e agora a cerimônia de despedida que lhes foi atribuída ou feita na Itália. Como é que sentiu a senhora como embaixadora, como cubana e como cidadã do mundo, como dizem os cubanos, a nossa pátria humanidade? Como é que sentiu? Imagina, Salvaterra, foi um orgulho muito grande, porque, primeiro, porque podíamos colaborar com outros países e colaborar com a Europa em um momento difícil também colaborar com as nossas raízes culturais. Segundo, porque os nossos médicos voltam a Cuba com o dever, com a tarefa cumprida de ajudar aos povos italiano e andorrano na eliminação desta terrível doença, ou ao menos, se não totalmente eliminada, mas ao menos na diminuição do número dos doentes. Imagina se nós aqui em Europa estávamos orgulhosos, contentes de ver aos nossos médicos, mesmo com frio, porque chegaram ao fim do inverno, princípio da primavera, mesmo com frio, a ajudar. Imagina os nossos cidadãos lá na Índia, longe de seus amigos, dos seus, o que sentiram neste momento. Acho que para Cuba é outro momento de continuidade da nossa linha que nos mostraram os nossos... Acha então, senhora embaixadora,
Não sei qual é o seu conceito da vida após morte, se é que considera ou não, mas acha que o Fidel Castro, se tivesse vivo, ou onde quer que ele esteja neste instante, estaria orgulhoso, estaria satisfeito? Via que os seus ideais não desapareceram? Esta ajuda é Fidel. Olha, Salvaterra, nós temos isto hoje por Fidel. Fidel, no ano 59, chegou a... Houve um corte aqui, um problema com a sua... a nossa cooperação. Está a ouvir? Sim, já estou a ouvir de novo. Eu disse que o nosso internacionalismo, a nossa colaboração internacional é Fidel, porque Fidel chegou no ano 59, quando triunfou a Revolução, e continua essa revolução com estes princípios de ajudar ao próximo, de ajudar aos que têm dificuldades. E isso é parte da formação do humanista que tem a nossa população, porque esses médicos não vão a qualquer lugar por ganhar dinheiro, eles vão por um compromisso que tem com seu povo e com a sua profissão, que é a profissão de salvar vidas. E, te reitero, é um orgulho para mim, como cubana, como cidadã deste mundo, como diplomata, ter visto o arribo e a saída, porque já estão a sair as duas brigadas, com o dever cumprido, com a responsabilidade cumprida de voltar a seu país para continuar lá outras tarefas que nós precisamos também. E neste momento, vários médicos cubanos estão em vários países africanos, incluindo o meu, para além de terem lá uma brigada permanente, chegou também um especialista também desta brigada que vocês têm de emergência, também chegou. Nós os santomenses também estamos agradecidos. Sei que estão nos outros países também, estão em Angola, 200 e tais médicos e profissionais de saúde, que eu tive o privilégio de que o comandante que os foi buscar em Angola ser o meu primo direito. Foi o comandante da TAG que os foi buscar, é o meu primo direito. Eu tive tive esse privilégio do meu primo ter ido buscar. Também estamos agradecidos. Senhora embaixadora, da nossa parte, agradecemos bastante este apoio que Cuba tem dado à África. Esperemos que, de facto, Cuba continue conosco, com a África, nesta luta. Para o bem de todos nós, porque o universo será melhor se todos nós cooperarmos de uma forma desinteressada. Se todos nós estivermos interessados no desenvolvimento de cada um individualmente e de todos nós no coletivo, com certeza que o mundo estará melhor, haverá menos guerra, menos desentendimento, logo, a partida também, os bens, as riquezas serão distribuídas da melhor maneira. Vamos ver se algum dia chegaremos a isto menos injusto. Podem contar conosco, acho que já temos alguma experiência, mas também quero agradecer o apoio dos países africanos a nossas lutas, porque nós também temos lutas que encarar, que enfrentar, especificamente as lutas pela eliminação do bloqueio econômico, financeiro e comercial dos Estados Unidos contra Cuba, não só dos países africanos que íntegra apoiam a nossa resolução nas Nações Unidas, mas também a União Africana, que hoje comemora o seu dia.
Muito obrigada. Muito obrigado, senhor embaixador. Eu vou passar aqui, então, a palavra para fecho aqui para o senhor embaixador Helder Vaz. Senhor embaixador, nós estamos a chegar ao fim desta 1 hora. Eu peço desculpa aos dois, tinha falado os dois que eram meia hora, mas estendemos mais de meia hora, mas acho que valeu a pena. Senhor embaixador, o que é que nós, africanos, podemos esperar daqui para frente? Qual é a sua visão do que é que vai acontecer a nível da África depois de ultrapassada esta questão pandemia? Nós sabemos que o desemprego, as dificuldades em África são agravadas, mas este desafio coronavírus, nós em África estamos a enfrentá-lo, estamos a conseguir, contrariamente às expectativas mais otimistas ou menos pessimistas, nós estamos a conseguir. O que é que acha que vai acontecer depois disto tudo? Nós vamos conseguir dar a volta? Nós vamos conseguir ganhar consciência do que devemos fazer? As lideranças africanas vão aprender uma boa lição para fazer-nos, de facto, acreditar de que valeu a pena a independência? Bom, a independência vale sempre a pena, não é? É como a libertação da escravatura que vale sempre a pena. Agora, qual é o projeto de vida que o homem faz quando passa a ser um homem livre e não escravo? Se segue o melhor, desenha, concebe o melhor projeto de vida ou não, isso é que já é diferente. A África não vai ser fácil, não está este desafio, a resposta a este desafio não vai ser tarefa fácil, mas acho quase impredictível, não é possível prever neste momento. Ou seja, a África está sujeita, já estava sujeita a vários choques externos, e aqui há um conjunto de choques endógenos misturados com todos os choques externos, no que se pode tornar perfeitamente num ciclone, sob o ponto de vista económico, com as consequências sociais, com as reações ao sofrimento, com as consequências políticas, enfim, há todo um conjunto de cenários que nós podemos trabalhar dentro da técnica da prospectiva, da elaboração da prospectiva política, que nos podem configurar, enfim, situações completamente diferentes. Mas para já temos que contar com uma coisa. Temos que contar com um choque no que concerne à baixa dos preços das matérias-primas. Temos que contar com a escassez de recursos à disposição para o financiamento das nossas recursos externos, à disposição para o financiamento das nossas economias. Temos de ser capazes de reinventar. Eu acho que esta é uma grande oportunidade também de reinvenção, de criação, de líderes imaginativos, capazes de ser líderes de facto, como se dizia há bocado, e de reorientar os seus países no sentido de conseguirem transformar este desafio numa grande oportunidade. Eu tenho dito isso aos setores internos da Guiné-Bissau com os quais eu trabalho constantemente. Temos que trabalhar no sentido disto e daquilo, para que de facto possamos converter este desafio, esta ameaça, numa grande oportunidade no país. E alguns parceiros externos com os quais nós temos falado, nomeadamente dos bancos internacionais de desenvolvimento, quando se diz como se pretende fazer isso, estão sempre de acordo e entendem que, de facto, esta pode ser uma grande oportunidade para países que nunca, eu costumo dizer, a Guiné não é um Estado falhado. A Guiné é, sim, um sistema político falhado. O sistema político falhado que levou a que falhassem, enfim, naturalmente, programas sociais, políticas públicas em vários domínios. Mas é possível aproveitar esta oportunidade para transformar, de facto, o país no sentido de, como aconteceu na história, com várias nações que, em função de choques históricos, saltaram e passaram para a frente de muitos outros que já lhes estavam à frente. Portanto, o que vai acontecer em África vai depender disto, da capacidade de gerir um contexto de turbulência. Muito obrigado. Nós estamos a chegar à fase final. Eu quero agradecer aqui aos dois esta oportunidade que me deram para estar aqui convosco, para partilhar com todos os que nos ouvem, todos que nos escutaram agora, os que nos vão escutar posteriormente.
e que, de facto, estas vossas últimas palavras venham a concretizar em África, para o bem de todos nós, para o bem da África. E que este seja, de facto, que este desafio que nós temos pela frente, nós em África consigamos vencê-lo. Vencê-lo será sair mais fortes. Viva a África e viva a nossa amizade. É verdade, viva, viva, viva. Muito obrigado, doutora embaixadora. Se quiser dizer a última palavra, antes de eu fechar tudo, as últimas palavras, se quiser dizer mais alguma coisa. Já disse, contem conosco e vamos em frente. Viva a África, viva a nossa amizade. África e viva a nossa amizade. Senhor embaixador, última palavra, 2 segundos. As mesmas palavras, é do coração. Viva a África e viva a nossa amizade. Um grande abraço. Obrigada. Um grande abraço aos dois. Agradeço esta vossa disponibilidade sem precedente, que esta nossa entrevista, que essa nossa conversa aqui sirva de facto de inspiração, de motivo de estudo para o que acontece em África, o que acontece em Cuba, e que as nossas experiências, as melhores nossas experiências, sirvam para conduzir a África para, tal e qual como os mentores do projeto da independência sonharam, que a África seja de facto um continente ao serviço dos seus cidadãos, ao serviço dos africanos. Um bem-aja a todos e muito obrigado. Bem-aja. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.